Agora sim, oficialmente, né? Para quem eu não conversei antes, uma boa noite. Vamos iniciar então aí a nossa jornada de trabalhos aí do primeiro tempo, né? Antes de ir efetivamente para o exercício exame, vou mostrar o link aqui. Já vou compartilhar a minha tela com vocês. Aqui está na página geral, está lá o arquivo aonde a gente parou na última aula, né, dia 26 de outubro, segunda-feira. E aqui no chat, da aula, eu deixei esse link. Clicando no link, vai abrir a planilha que foi mostrada. Ao abrir a planilha, por gentileza, não façam nada nela dentro do Teams. Vai lá em cima do lado, tem lá 3 pontinhos, aonde está dizendo mais opções. Clica nele, vai na opção baixar, faz o download. Feito o download, abra a planilha a partir do seu computador. Então, relembrando, né? Vamos dar aquele lembrete do que nós estamos fazendo, né? Nós estamos desenvolvendo um raciocínio para ter um entendimento como ocorrem as operações matemáticas e lógicas dentro de um software de distribuição de carga. Eu cheguei a comentar com vocês, né, que nos primórdios da containerização, final da década de 60, início da década de 70, tudo isso era feito na unha, né? Papel, calculador e lápis. Então, muitos erros, muita perda de tempo se ocorria naquela época. À medida que o volume de movimentações foi aumentando, houve a necessidade de evolução do setor. E a área de TI, ela também estava começando a evoluir, né? E nós tivemos, na década de 80, uma grande evolução na área de equipamentos de informática, que é quando surge, né, os primeiros computadores de uso pessoal e programas específicos para esses computadores. Dentre eles surgiu uma planilha eletrônica de cálculo, que hoje a gente chama de Excel, né? E essa planilha de cálculo nada mais é do que uma calculadora, só que ela permite fazer isso de uma forma ampla, relacionando diversos tipos de cálculos, inclusive. E quando do advento da evolução da planilha do Excel, ela caiu como uma luva para diversos setores produtivos, inclusive para a área de planejamento de movimentação de carga. É um facilitador, um grande facilitador. Mas a grande evolução, ela se deu em meados da década de 90. Tá? Início da década de 90, a área de TI ela evoluiu, começando a criar os primeiros módulos de gestão, chamados ERPs. Né? E um dos módulos que veio a ser criado logo depois foi um módulo que pudesse permitir aos terminais fazer o planejamento de operações de forma a ganhar eficiência nos processos de carga e descarga e também no planejamento de pátio, distribuindo a carga. Esses módulos vieram ao longo dos anos sofrendo várias evoluções, ainda sofrem evoluções, diga-se de passagem, e vem melhorando os seus resultados de eficiência. Porém, ele ainda apresenta
algumas falhas. Falhas esta que obrigam os analistas da área a sempre observar o relatório, todos os relatórios, porque são vários relatórios emitidos, e observar os prováveis erros e propor as correções. E o que nós estamos fazendo aqui, de uma forma bem didática, é observar as informações que são manipuladas e como elas são manipuladas dentro do software, de forma a permitir que a gente possa fazer uma crítica construtiva e corrigir os erros que vierem a aparecer. Tá? Nessa evolução, hoje, o planejamento na área é feito em horas. Então, isso foi um facilitador. Mas para fazer essas apropriações em horas, o analista ele tem que ter a visão do todo. E nós estamos aqui criando um raciocínio para que vocês tenham essa visão, a visão do todo, de forma a permitir a crítica construtiva na hora de fazer uma correção. Então, nós partimos de uma planilha com um volume de cargas a serem embarcados e uma situação da embarcação quando ela for receber a carga que vai ser apropriada. E nós viemos desenvolvendo um raciocínio. Então, nessa planilha aqui, está o raciocínio desenvolvido. O software, ele faz isso, como a gente já citou, em questão de segundos. E a manipulação das informações, idem. O que nós estamos fazendo de forma didática é ver essa lógica que é colocada dentro do software e manipular essa informação. Então, dentro desse raciocínio, a gente veio já dando uma caminhada, seguindo uma ordem. Primeiro começamos com as cargas de destino certo, containers refrigerados e containers IMO. Por que essas cargas a gente está chamando que tem um destino certo? Container refrigerado, foi observado que a popa do navio é o local onde está concentrado as tomadas. Então, a gente está dando como preferência que a popa do navio receba primeiro essas cargas. E a carga perigosa, por convenção, ela é direcionada para a proa do navio, para ela ficar distante da torre de comando e da sala de máquinas da embarcação, e ela é colocada no convés de proa, de forma a, em caso de um acidente, o risco de romper o casco da embarcação seja minimizado. E, ao mesmo tempo, facilitar o combate e até mesmo o descarte da carga, se fizer necessário. Então, já tem dois destinos certos. Aí, depois que foi feita essa primeira apropriação, o objetivo foi dar o equilíbrio para a embarcação e a gente observou que precisava de um volume de carga de 256 mil quilos que devem ser colocados na proa para atingir o equilíbrio que tem um valor matemático zero. E nós fizemos isso até a aula de segunda-feira. Né? Distribuição do container refrigerado, vendo já a segunda linha de navegação, Bombordo e Boreste. Mesma coisa para carga IMO. E finalizamos a aula com a quantidade de containers para atingir o equilíbrio. E nessa hora que a gente fez isso, a gente levou em consideração a disponibilidade de células na proa e, ao mesmo tempo, observamos que a disponibilidade maior estava na Bay 6. E pela carga que já está na Bay 6,
a gente trabalhou com carga no Rio Grande, depois Itajaí e Paranaguá. E efetivamente foram apropriados contêineres de Rio Grande e Itajaí, buscando o maior peso naquele momento. E agora nós vamos finalizar, né? Porque depois que é atingido o equilíbrio do navio, o objetivo é efetivamente dividir o restante da carga entre proa e popa. Uma divisão igual, né? Equilibrada. Lembrando que nesse exercício aqui ele tem a visão para ser feita em sala de aula, mas a gente sabe que no plano real a gente vai ter algumas dificuldades a mais a enfrentar. Entre elas, já sabemos que nós não temos todos os contêineres com o mesmo peso, mas é possível criar agrupamentos dentro da semelhança, por aproximação. E, ao mesmo tempo, quando é feitas as apropriações desses contêineres entre proa e popa, bombordo e boreste, a gente também não vai atingir um valor de igualdade. Porém, a gente busca novamente a aproximação e a similaridade. E a diferença que faltar vai ser complementada com o lastro de água na embarcação. Tranquilo, queridos? Deu para relembrar? Tranquilo, professor. Mas, por exemplo, se nós tivermos uma situação assim, que não é tão normal, por exemplo, 3 toneladas de carga IMO, né, em uma embarcação, né? Tipo assim, tá levando uma situação assim que é esporádica, não é esporádica, né? Que é especial. Tem que levar na proa, né? Seria, professor? Como que seria Sempre na nesse proa. sentido? Sempre no convés de proa. Certo? Alô? Carga perigosa é sempre colocada no convés de proa. Certo? Até porque o próprio comandante do navio, muito provavelmente, ele não aceitará outra condição, que é uma questão de segurança do navio e da tripulação. Beleza? Alô? Beleza, professor. Beleza. Certo. Bom, agora nós vamos finalizar fazendo a última distribuição, né, com os contêineres que restaram. Para fazer isso, nós vamos utilizar já uma planilha que já está construída, que é essa daqui, estabilidade underline 1. Essa planilha. Então, eu vou fazer uma cópia dela. Para fazer uma cópia dela, eu vou aonde é o título dela, clico com o botão direito do mouse, abre essa aba de seleção e vou na opção mover ou copiar. Clico em mover ou copiar. Na hora que abrir a caixinha, eu vou selecionar logo de cara mover para o final e embaixo a seleção criar uma cópia. Então eu selecionei mover para o final e a caixinha de seleção criar uma cópia. Feito isso, dá o OK. Aí ele criou uma cópia dessa planilha. Eu vou renomear. Então, com o meu mouse em cima do título da planilha, clico com o botão direito, vou lá em renomear
E agora eu vou dar o nome final, que é a última planilha. Agora eu só vou me preparar, né? Essa planilha aqui, parte dos containers já aparecem apropriados. Então eu tenho que relembrar isso. Então, no caso do container da linha 1, de um total de 10, foram apropriados 8. Então, nesse momento, 10 menos 8, só tem 2 containers para apropriar. Vou até destacar ele, que é para lembrar. E antes eu tinha 10 e agora eu só tenho 2. E a mesma coisa o container da linha 6. De um total de 6, foram apropriados já 4. 6 menos 4, 2. E vou destacar que é para mim lembrar que eu já mexi aqui. Aqui embaixo, vou mudar tudo, né? Não vai ser, aliás, lá em cima ainda na planilha. Nesse momento, não vai ser Bombord e Boreste, mas vai ser uma divisão para proa e popa. Então, lá em cima eu estou mudando o título das colunas, porque aqui é proa e popa. A primeira linha eu vou apagar aqui embaixo no quadrinho novo. Vou apagar a primeira linha aqui. Aonde está escrito total bombordo, agora é total proa. Aonde está total boreste, é popa. E estabilidade eu também vou apagar nesse momento. Certo, queridos? Tranquilo? Tamo junto? Tamo junto, Sim, professor. professor. Maravilha. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é o seguinte: quanto que eu tenho de carga para apropriar? Então, aqui essa linha, para mim, ela vai me dizer quantidade de carga a apropriar ainda. O que falta? Aonde está essa informação? Está lá na planilha raciocínio. Então, aqui na célula do lado, onde eu vou colocar o resultado, eu vou dar o igual. E vou buscar esse valor lá na planilha raciocínio. O valor que falta para apropriar é esse aqui, 672 mil quilos. Então, eu selecionei a célula dos 672 mil quilos e dou o Enter. Aí ele levou o valor para a minha planilha. E aqui embaixo eu vou visualizar como é que está a distribuição, né? Para visualizar como é que está a distribuição, eu vou fazer a operação matemática, o total de carga menos o total de proa e o total de popa. Então, distribuição
No final, esse valor ele tem que dar 0. Então, igual a 672 mil menos total de proa menos total de polpa. Todo mundo junto? Ok. Então, agora eu vou visualizar como é que está a situação das bays de proa. Então, eu vou lá na planilha, plano de embarque. Lembrando, na bay 2, ela vai ter a ocupação dada principalmente pelos containers carga IMO. Então, nem vou olhar para bay 2. Bay 2, o próprio processador, ele já sabe que ali tem destino já certo, containers já separados. Então, vou olhar para bay 6. Quando eu olho para bay 6, eu vejo que já tem container de Rio Grande e, ao mesmo tempo, a gente já apropriou outros containers de Rio Grande e Itajaí. Então, nessa bay aqui, a gente vai procurar trabalhar com containers de Rio Grande, Itajaí e Paranaguá, para respeitar o primeiro que entra é o último que sai, observando o sequencial de portos, o sequencial de atracação do navio. Certo, queridos? De boa? Sim. De boa, professor. Maravilha. Então, lá em cima, eu vou primeiro olhar para a proa e vou começar a pegar os containers pesados do Rio Grande. Então, os 2 que faltavam, os 4 containers de 20, de 26 mil. Aí a gente observa que já atingiu 162 mil. Se eu for fazer a continha, 162, 336 mil menos. Para a gente não fazer a continha, eu poderia pegar aqui a calculadora. Vou colocar aqui do lado. Vamos fazer isso daí só para a gente ter a ideia. Então, vou colocar aqui, ó, vocês estão vendo que eu estou selecionando 3 células aqui. Lá em cima eu vou mesclar. E aqui eu vou colocar o nome. O que falta? Falta ou passou. Vou colocar aqui. Deixa eu fechar a janela aqui, porque é um doido aqui na rua. E do lado dessa célula que eu criei, eu vou colocar um valor matemático. Igual. Aí eu vou buscar o valor matemático. O valor matemático está lá na planilha raciocínio. É o 336 mil quilos. Clica nele. Selecionou, dá o Enter. Aí ele levou 336 mil quilos. Vamos só remodelar esse valor. Acompanha meu mouse lá na barra de fórmula.
lá em cima na barra de fórmula, eu vou clicar antes da palavra raciocínio, entre o igual e raciocínio. Vou colocar um parênteses entre os dois. Então, eu coloquei parênteses antes e depois do valor que foi selecionado 336 mil quilos. E agora, menos o valor da célula aqui do lado, onde está os 62 mil quilos. No meu caso aqui é a célula D de dado número 20. Menos D20, aí dá o Enter. Aí eu vou destacar aqui o valor para mim enxergar. Então ainda está faltando para mim 174 mil quilos. Aí eu observo aqui que tem ainda container de Rio Grande. Aí eu venho aqui, vou apropriar os 6 e ver o que acontece. Agora está faltando menos 42. Os 2 que já tinham sido, que sobraram da outra apropriação na proa, eu vou colocar aqui só para ver o que acontece. E agora está faltando 30 mil. E eu tenho apenas 2 containers, 2 tipos de containers com destinos para Itajaí e Paranaguá. Então a gente fez lá B6, a gente fez lá para respeitar. O primeiro que entra é o último que sai em função da rota do navio. A gente destacou containers de Rio Grande, Itajaí e, por último, Paranaguá. Então, aí, quando eu olho de Itajaí, seria o próximo a observar, o peso bruto total dele é 5 mil quilos. E 30 mil dividido por 5 mil quilos dá 6. Então, 6 containers. E aí eu zero o zero, no caso, dividir e atingir os 336 mil quilos para serem colocados na proa do navio. Tranquilo, queridos? Beleza. Maravilha. Professor, poderia Sim. só mostrar, por gentileza, qual a fórmula que está no H20? H20, deixa eu ver aqui. H... Ah, está falando o que falta. Tá vendo lá a barra de fórmula Isso. lá em cima? Eu peguei o valor da planilha raciocínio, que é o que está lá entre parênteses, menos o valor do total de proa. Essa célula aqui do lado onde está o meu mouse. Beleza, obrigado, professor. Certo. Agora é só aquilo que não foi distribuído jogar para a popa. Então, na popa, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 2. Se é 2 para a popa, aqui é 0. Do outro lado, 0 para a proa, 12 para a popa. 0, 0, 0, 4. 4 para a popa, 0 para a proa. Aqui é 0 e 2. 6 para a popa, 0 para a proa. E aí, quando a gente observa a distribuição lá no quadro, a gente observa que dividiu em igualdade. Um detalhe, não tem só essa
combinação. Existem outras combinações. Essa aqui é uma, a partir de algumas análises. As combinações poderiam ser outras, combinações de tipos e destino de container. O software, ele faz uma análise combinatória e, através dessa análise combinatória, ele identifica aquela que melhor se adequa às situações. Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. Maravilha. Então, agora a gente concluiu o raciocínio. Então, isso aqui já foi feito. O raciocínio está completo. Agora nós vamos fazer o trabalho de colocação dos containers aqui no desenho da planilha de embarque. Para fazer isso, nós vamos utilizar as informações que a gente veio criando por etapa. Então, vamos pela ordem, começando pelo container reefer. Tá? Então, um detalhe. Quando se trata do Professor, container... Oi? oi, professor, eu me perdi um pouquinho ali na última planilha que o senhor estava, não consegui pegar os valores. Pode voltar nela? Pronto, Chico. 2, 6. Tem alguma coisa errada no meu. Ah, beleza, professor, valeu. Aí enxergou? Vi sim, faltavam uns do começo ali. Valeu. Certo. Então, agora, a gente vai apropriar, colando os desenhos na planilha do plano de embarque, né, para preparar o relatório que vai ser enviado para a operação do terminal. Dentro dessa visão aqui, do ponto de vista prático, eu tenho que ter um cuidado no seguinte. Containers de 20, eu vou poder pegar o desenho por aqui. Tá? Vou poder pegar por aqui, porque é um desenho só. Porém, quando se tratar de containers de 40, a gente tem que lembrar que a gente vai ter que pegar por aqui, perdão, nessa planilha, por aqui. Porque tem dois desenhos. Um pedaço do container vai para a bay de vante e o outro pedaço do container vai para a bay de ré. Então, eu tenho que lembrar por conta disso daqui. Bay de vante, bay de ré. Sim. Container de 40 é o xizinho que a gente pega, geralmente, né? Não. Como que é? Aqui na planilha eu acabei de mostrar. Quando for pegar o container de 40, é nessa planilha a quantidade a alocar, que é onde você tem dois desenhos. Tá vendo que tem dois? E no de 20 você só tem um. Ah, tá Certo? bom, professor. Obrigada. Certo. Então, começando a apropriar, nós vamos trabalhar os containers refrigerados. Então, ele está lá na popa. Se ele está na popa, é bay 10 e bay 14. A bay 10 está vazia. E a bay 14, ela já está parcialmente ocupada com containers de Itajaí. Significa dizer que, para que não ocorra nenhuma remoção lá na frente, eu tenho que trabalhar com containers de Itajaí e os que vêm atrás dele. Quem é que vem atrás dele? Paranaguá. Lá na nossa planilha reefer, nós temos container de Paranaguá e Itajaí, até aí sem problema. E depois temos containers de Buenos Aires e Montevidéu. Então, esses containers, o número 11 e o número 12, nós vamos colocar na B14. E os containers 13, 14, 15, 16, nós vamos colocar na B10. Tranquilo? Entendido. Maravilha. Então, como esse aqui, o primeiro, o número 11, ele é um container de 20,
Aliás, vamos começar por Itajaí. Container de Itajaí, o número 12. Né? Já que lá tem containers de Itajaí, nós vamos começar pelos containers de Itajaí. Então, vamos copiar o conjunto de 3 células. Tem que observar que o container, a representação do container, ela é dada por 3 células. Copia o conjunto de 3 células, aonde tem a primeira célula, o destino, a segunda, o tipo do container, e a terceira, o peso bruto total dele. Selecionou as 3 células, Ctrl C, copiou. Agora nós vamos lá para a planilha, plano de embarque. Então se trata de containers de Itajaí. Total de containers que tem que ser apropriado são 4. 2 em bombordo, 2 em boreste. Então, lá na planilha, plano de embarque, então eu tenho aqui bay de vante, bay de ré. O centro está aqui nessa linha, aonde divide bombordo e boreste aqui, e a mesma coisa aqui, bombordo e boreste aqui na bay de ré. Então, são 2 containers em bombordo, 2 em boreste. Como Itajaí, para essa bay, é o último destino, então eu vou fazer o centro de carga, o lastro móvel de carga no porão com esses containers de Itajaí. Então, posicionei na RAW 2, um em bombordo, aí vou lá na bay de ré, RAW 2 ainda, e o segundo em bombordo. Agora na RAW 1, primeiro de boreste, e lá na bay de ré, na RAW 1, segundo de boreste. E aí a gente tem 2 containers em bombordo, 2 containers em boreste. Certo, queridos? Tranquilo? Tranquilo, professor. Maravilha. Volto lá na planilha Reefer. Então, essa linha eu já apropriei. Eu vou destacar ela só para mostrar para mim que eu não preciso mais voltar aqui. Então, já apropriado. Agora eu vou pegar o de Paranaguá. De Paranaguá é um container de 20 também. Total de 8 containers. 4 em bombordo, 4 em boreste. Então, vou copiar aqui o conjunto de 3 células do container. Ctrl C. Copiei. E vou lá para a planilha plano de embarque. Então, eu tenho 2 células aqui em bombordo na bay de vante, 2 células em bombordo na bay de ré, 2 células em boreste na bay de vante, 2 células em boreste na bay de ré. Então, eu vou colar os containers aí, os 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, Professor, querido? professor, só uma dúvida. Essa linha cinza é a linha que divide o convés do porão, né? Correto. É a tampa do porão. Então, esses rifles eles vão ficar no porão? Eles estão no porão. Beleza. Professor, tô com uma outra dúvida aqui. Sim. O Paranaguá não vai ser o primeiro a sair, nesse caso, ou não? Vai ser o primeiro a sair. Então ele não deveria estar mais acima, nesse caso, no planejamento? Colocar outros containers na frente, embaixo, quer dizer?
Filho, ele está em cima do último destino. Ele não está bloqueando nada. E não tem nada acima dele bloqueando ele. Tem alguma coisa bloqueando ele? Ah, não. Ah, não, cara, entendi agora. Agora que eu olhei melhor o desenho, compreendi aqui o que eu tô pensando. Beleza. Então, voltando lá na planilha Reefer, a linha número 11 acabou de ser apropriada. Agora, os containers de Buenos Aires e Montevidéu, eles vão para BI10. Então, nós temos container de 20, 40, 40, 40. Então, lembrando aquilo que a gente citou lá no início, no slide, não devemos apropriar container de 20 em cima do de 40. Então, nós vamos começar a trabalhar com o de 20, inclusive seguindo a lógica do software. O que acontece? O software ele faz análise de probabilidade. Fazendo análise de probabilidade, ele vai verificar as possibilidades de encaixe. Significa que ele pode, mais para frente, refazer a operação de distribuição. Deu para compreender, queridos? Alô? Sim, professor. Então, num primeiro momento, nós vamos pegar o container de 20 e vamos colocar lá no porão da BI10. Então, são 2 containers de 20. Então, nós vamos copiar aqui. Selecionei as 3 células, Ctrl C. Vou lá para a planilha plano de embarque. Agora é BI10. Então, eu vou vir aqui, ó, BI-Divante, um em Bombordo, um em Boreste. 2 containers, um em Bombordo, um em Boreste. Tranquilo? Volto lá na planilha Reefer. A linha 13 já foi apropriada. Agora eu vou pegar o container de Buenos Aires, um container de 40. Um em Bombordo, um em Boreste. Sabendo que é um container de 40, então não vai ser aqui que eu vou fazer a cópia do desenho. Eu vou vir aqui na planilha quantidade a alocar. Aí eu vejo lá o número dele. Número 14. Então, na planilha quantidade a alocar, número 14. Esse container aqui. Selecionei o primeiro pedacinho dele. Copio o primeiro pedacinho. Esse é o pedacinho que vai na BI-Divante. Então, copio. Ctrl C. Aí vou lá para a planilha plano de embarque. Ele não vai colocar o desenho, e nem nós vamos colocar o desenho aqui por sobre o container de 20. Podemos colocar depois, mas não agora. Agora, a gente vai colocar lateralmente. E se precisar, a gente vai refazer a colocação dele depois. Deu para compreender, queridos? Alô? Sim, professor. Deu sim. Certo. Então, um em Bombordo. Então, um pedacinho em Bombordo, o outro pedacinho em Boreste, na BI-Divante. Agora nós vamos pegar o segundo pedacinho do container de 40. No mesma planilha, quantidade a alocar.
Agora é o segundo pedacinho, que é o que vai para B de Ré. Seleciona as 3 células, Ctrl C, copia o desenho, leva lá para a planilha plano de embarque, na mesma posição. O que é a mesma posição? RAW 4, Tier 4. Então, na B de Ré, RAW 4, Tier 4. Colo o pedacinho da B de Ré. E a outra é RAW 3, Tier 4. A mesma coisa, RAW 3, Tier 4. Colo o segundo pedacinho. Certo? Professor, Positivo. Sim. uma dúvida. Nos últimos container reefer de 20, na planilha está como 2 containers. Colocou 4. Aonde a gente colocou 4 antes? Não é 2 containers? Um em Bombordo, um em Boreste? Não, o último de 20 aí, de Buenos Aires. O acima, o 13. Não são 2 containers? 2. Um Bombordo e um Boreste. Aí a Sim. gente colocou em 2 bays. 1, 2, tá aqui, ó. Um em Bombordo, um em Boreste. Tá aqui. 2 containers. Eita, Aonde eu você tá coloquei vendo 4? na minha planilha, professor, desculpa. Então agora tá explicado. Então apaga. Um detalhe, na hora que você for apagar, vou te dar a dica, ó. Observem aqui o que eu vou fazer quando a gente vai corrigir um erro. Então, digamos que eu colei aqui, ó, esse container aqui, esse pedacinho, colei errado. Então, agora eu venho aqui num conjunto de células em branco, copio as 3 células do conjunto e vou lá para o desenho onde eu colei errado e colo. Ele apaga e não tira a integridade matemática da planilha eletrônica. Certo? Certo, professor, obrigada. Certo. Então agora a gente colou os 2 containers de 40 de Buenos Aires. Volta lá na planilha Reefer. Então esse da linha 14 também já foi apropriado. Agora vem containers de 40, Montevidéu. Então, o software ele vai observar, lá na planilha final, ele vai observar que tem vários containers de Buenos Aires e Montevidéu, ó. Opa. Então, todos os containers de Montevidéu e Buenos Aires que vão para a popa do navio. Ele vai observar isso. E pelo fato dele observar, ele vai fazer análise combinatória para verificar. Então, nós vamos trabalhar inicialmente deixando o porão somente para containers de Buenos Aires e o convés para containers de Montevidéu. Essa é uma das probabilidades que é avaliada. E se precisar, depois a gente altera a posição do container. Deu para compreender, queridos? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, professor. Maravilha. Então, aí eu vou olhar os containers que eu tenho aqui na planilha Reefer. O container da linha 15, peso bruto total, 20 mil. E o container da linha 16, peso bruto total, 24 mil. Pergunto eu para vocês, quem vai embaixo? O mais pesado ou o mais leve? O mais pesado. Então, nós vamos trabalhar primeiro com o container da linha 16. Então, lá na planilha, quantidade a alocar, linha 16,
é esse container aqui. Vou copiar o primeiro pedacinho do container de 40, que é colado na Beidivante. Ctrl C para copiar. E agora vou lá para o plano de embarque. Então eu vou colar ele no convés. São 6 containers, 3 em bombordo, 3 em boreste. 1, 2, 3 em bombordo. 1, 2, 3 em boreste. Esse é o primeiro pedacinho. Agora tem que pegar o segundo pedacinho do container de 40 para colar na baby de ré. Então volta lá na planilha quantidade a alocar. Vou copiar aqui o segundo pedacinho do container da linha 16. Ok? E vou colar imediatamente acima. 1, 2, 3 em bombordo. Ih, cara, coloquei no lugar errado. Meu Deus, vou dar o voltar aqui. É lá do outro lado, perdão. É B de Ré. É o segundo pedacinho na B de Ré. 1, 2, 3 em bombordo. 1, 2, 3 em boreste. Tranquilo? Tranquilo? Sim. Aí lá na planilha Reefer, a linha 16 já foi. Então, esse já foi. Agora falta o da linha 15, container de 40 da linha 15. Vou lá na planilha quantidade alocar, linha 15. Seleciono o primeiro desenho da Beidivante. Ctrl C. Então, 1, 2, 3 em bombordo. 1, 2, 3 em boreste. Agora a gente volta lá na planilha quantidade a alocar e pega o segundo pedacinho. Linha 15, o segundo Professor, desenho. Sim. por que que o senhor não put below? Que? Por que que o senhor não colocou abaixo? Tipo, por que que o senhor colocou em cima e não colocou embaixo completando? Tipo, Anja, a gente não tinha conversado que o porão a gente vai deixar para container de Buenos Aires e o tá. convés para container de Montevidéu? Entendi. Beleza. Certo? Então, eu vou copiar agora o segundo pedacinho da linha 15, que é o pedacinho que vai para B de Ré. 1, 2, 3 em bombordo. 1, 2, 3 em boreste. Tranquilo? Sim, professor. Sim. Maravilha. Então, lá na planilha Reefer, os da linha 15 também já foram apropriados. Aí, seguindo a sequência, agora nós vamos trabalhar a carga IMO. Então, a carga IMO, nós vamos buscar trabalhar na proa. Então, vou subir a planilha, BI2, vamos trabalhar a primeira B de proa. E vamos buscar trabalhar que o centro
o lastro móvel formado pela carga venha a ser formado por cargas de Buenos Aires. Por que Buenos Aires? Porque é o último destino. Então, começando cá, eu tenho containers de 40, Buenos Aires, 20, 20 e depois tudo de Montevidéu, 40 e 20 também. Então, nós vamos começar a trabalhar com os containers de 20 de Buenos Aires. Sendo container de 20, dá para copiar por aqui. Então, copiando por aqui, Ctrl C. Copiei o primeiro, é um em Bombordo, um em Boreste. Então eu venho aqui, BI2, Convés, RAW 2. Um em Bombordo, um em Boreste. Então, carga IMO, container da linha 9. Já foi também. Agora o próximo é o da linha 20. É um container de 20 também. Copio o desenho aqui mesmo e tem que ser colado 2 em Bombordo, 2 em Boreste. Então eu tenho aqui na Bay de Ré um em Bombordo, um em Boreste. Aí volto para Bay de Vante, um em Bombordo, um em Boreste. Tranquilo? Positivo. Então volto lá no Reefer. Reefer não, desculpa. IMO. Linha 20. Já foi. Agora eu tenho que ter o pensamento do seguinte: container de 20 só está me sobrando de Montevidéu, né? Linha 23 e linha 24. Se eu colocar esses containers de 20 para complementar aqui a Bay de Vante, em cima desses containers, qual o destino que tem que ser ali? Hein, queridos? Montevidéu, né? Montevidéu. Então eu não posso esquecer disso. Então, inicialmente, vamos fazer uma apropriação com um container de 20 de Montevidéu, o mais pesado. Esse de 12 mil. Eu vou copiar o desenho aqui mesmo, Ctrl C, e colar na Bay de Ré. 1, 2. Um em Bombordo, um em Boreste. Aí vem aqui IMO,
linha 23, a gente acabou de fazer, colar. E ainda falta esses dois, de 20. Lembrando que os demais são todos de 40 e os de 20, ele tem que ficar por baixo do de 40. E tem que ser colado os dois em boreste. Então, eu vou copiar esse aqui, de 20. Copiei o conjunto e os dois têm que ficar em boreste. Então, aqui tem uma célula em boreste, B de Vante, e aqui tem outra célula em boreste, na B de Ré. Tranquilo? Tranquilo, professor. Maravilha. Então, lá na carga IMO, linha 24, também já foi. Agora nós vamos começar a trabalhar os de 40. E os primeiros de 40 que a gente vai começar a levar é os de Buenos Aires. E aqui está falando um em Bombordo, um em Boreste. E aqui o outro, dois em Bombordo, um em Boreste. Agora eu vou ter que começar a observar o que vai acontecer na hora que colocar lá. Nós vamos começar com o mais pesado. Então, o mais pesado, Buenos Aires, container de 40, peso bruto total, 20.000, linha 18. Então, vou lá na planilha quantidade alocar, linha 18. Esse container aqui. Primeiro pedacinho dele, que vai para B de Vante. Compilo o conjunto de células e levo lá para a planilha, plano de embarque. Então, um em Bombordo, um aqui, e o outro, ele fala em Boreste. Aí o que aconteceu aqui? É possível eu colocar esse container em Boreste agora? Hein, queridos? Não. Não. Então significa que eu vou ter que fazer uma análise de probabilidade e mudar a combinação. A combinação não deu certo. Essa primeira combinação, ela vai causar uma remoção. Então, por conta disso, a gente vai fazer remanejamento. E o remanejamento para permitir que seja encaixado o container de 40 de Buenos Aires, sem causar remoções lá na frente. Então, um container desse tipo de Buenos Aires, a gente já viu que não cabe. Então, observando aqui, vamos observar o que já foi feito até o presente momento. O que é possível ser modificado de forma a permitir que eu consiga colocar um container de Buenos Aires em Boreste. A primeira coisa que a gente pode fazer é retirar esses containers de Montevidéu que estão no centro do lastro móvel de carga, né? Retirar ele dessa posição. Então,
retirando aqui, ó. Eu vou copiar um desenho, mudar a posição dele para RAW 3. E o outro, eu vou mudar também para RAW 3 na B de Vant, na B de Ré, perdão. E vou apagar da onde eu retirei. Deu para observar o que foi feito? Tranquilo? Sim. Eles continuam na B ali, só mudei a posição. Agora tem um detalhe. Eu tirei um container que estava, um container de Montevidéu que estava em Bombordo e passei para Boreste. Então, ó, eu vou lá na planilha de cálculo, o container, deixa eu só ver o peso bruto total. Nós vamos ter que inverter aqui também depois. Então, o que foi feito é aqui, ó. Esses container que estava aqui, eu vou destacar a linha. Vou mudar a cor dela. Esse container que estava em Bombordo, nós passamos para Boreste. Então, agora, eu tenho que pegar esse container que está aqui, container de 20, que está aqui em Bombordo, em Boreste, perdão, e passar ele para Bombordo. Então, vou destacar o que a gente está fazendo. Mudou a posição de 2 containers aqui. Então, esse aqui, em Boreste, eu tenho que passar ele agora para Bombordo. Aqui eu só vou inverter a posição dos containers para deixar o mais pesado embaixo. Então, só fazer uma inversão aqui. O de 10.000 quilos passa para cima e o de 12.000 quilos passa para baixo. A única coisa que eu tirei foi o frango. Eu tirei antes de sair para da carne. Tá dando para visualizar aí, queridos, a mudança? Deu para visualizar a mudança, queridos? Alô? Sim, professor. Observa o peso bruto total dos containers, né? Para observar as mudanças que foram feitas. Agora nós temos aqui um buraco que cabe um container de 40. Certo? E dá para colocar um container de 40 de Buenos Aires aí no meio, em Bombordo. Em Boreste, perdão. Tranquilo? Alô? Positivo, professor. Depois você poderia voltar lá na planilha lá do IMO. Porque... Essa daqui. As duas que a gente mudou tá aqui, ó. O que a gente alterou foi o container da linha 19
com um container da linha 23. A gente fez um remanejamento e nesse remanejamento vocês perceberam que continua mantendo o peso dividido. E quando a gente fez esse remanejamento, abriu aquele espaço na linha do centro de carga, né, para permitir colocar um container em boreste, que é esse container aqui, da linha 18. A gente colocou um em bombordo e faltava colocar um em boreste. Um em bombordo está aqui. Agora falta colocar um em boreste aqui. Beleza? Tranquilo? Sim. Então agora vou copiar aqui mesmo o desenho do container de 40 que precisa ser colocado em boreste. E aí colo no buraco que foi aberto. Agora pegar o segunda parte do desenho para colocar ela na B de Ré. Então é o container da linha 18. Container da linha 18, o segundo desenho, copio as 3 células para colar na B de Ré. Copio as 3 células, vai lá para B de Ré, na mesma direção, né? O primeiro container que colou está na RAW 4, Tier 82. Então, RAW 4, Tier 82, o segundo pedacinho. O outro está na RAW 1, Tier 84. O outro entra aqui no meio. Beleza? Tranquilo, queridos? Ok. Sim, professor. Maravilha. Então, lá na planilha IMO, o container da linha 18, a gente acabou de apropriar. Então, vou destacar que já foi. Agora tem 2 containers aqui. De Buenos Aires ainda. 3, perdão. 2 em Bombordo, 1 em Boreste. Container de 40. Então, eu vou olhar lá. Container de 40. 2 em Bombordo, 1 em Boreste. Então, eu posso colar 1, 2, 3. E aí eu vou manter o centro, o lastro móvel de carga com cargas de Buenos Aires. Então, um aqui, outro aqui e o terceiro aqui em Boreste. E aí eu mantenho o lastro com cargas de Buenos Aires. Então, é o container da linha 17. Container da linha 17. Vou lá na planilha quantidade a alocar, linha 17. É esse container. Copio primeiro o desenho da Beidivante. Copiei. Levo lá para a planilha. Aí eu vou colar aqui. 2 em Bombordo. E agora o de Boreste. 1 em Boreste. Certo, queridos? O senhor pode voltar à tabela IMO, por favor? Sim. Ah, ok, que eu não tinha alterado esse. O Tava valor ao lá. contrário, o bombordo tava 1 e valor boreste 2. O valor da mudança, né?
Tranquilo? Certo. Tranquilo agora? Beleza. Belezinha. Então, voltando lá na planilha plano de embarque, a gente colou agora 2 em bombordo, 1 em boreste. Agora falta o pedacinho da Baby Ré, do container da linha 17. Então, agora seleciono o conjunto de células da Baby Ré, copia e leva também para a planilha plano de embarque. Na mesma posição, né? RAW 4, Tier 84, depois RAW 2, Tier 86 e depois RAW 1, Tier 86. Então, 1, 2, 3. Tranquilo? Ok. Maravilha. Então, eu volto lá na planilha carga IMO, linha 17, também já foi. Agora falta esses dois, linha 21 e linha 22. É um container em bombordo, um container em boreste, né? Aí eu olho lá. Então eu vou olhar primeiro de bombordo. Peso bruto total, 20 mil. Aí eu olho lá, eu colocaria um container mais pesado aqui em cima. Tá correto? O que vocês acham? Não, o ideal seria Não tá. abaixo dele, né? Exatamente. Então, alguma coisa tem que ser feita. Uma nova análise de combinação nos obriga a fazer um remanejamento para poder colocar esse último container. E aí, já visualizaram o que é possível fazer? Hein, queridos? O que é possível fazer? Subir esses que já estão na fileira 4, na coluna 4, professor? Na verdade, não é subir, porque o que vai vir em cima é um container de Montevidéu. Então, é uma mudança de posição, mas uma simples mudança de posição em bombordo. Uma mudança de posição de container em bombordo. Qual seria a mudança de posição? É uma mudança levemente radical nessa análise combinatória. Esses containers, perceba aqui, RAW 2, Tier 84, é um container de 20. RAW 2, Tier 84, na Baby Ré, é um container de 20. Se eu mudar de posição esses dois containers de 20, colocar ele, mudar para RAW 4, Tier 82, esses dois containers de 20, e pegar esse de 40 e mudar ele da RAW 4 para RAW 2, melhor dizendo, da RAW 4, da Tier 82 para Tier 84,
Aí eu consigo colocar o container de Montevidéu na célula que está aqui em vazio, respeitando o peso bruto total dos containers. Deu para visualizar sem mudar? Não é uma mudança Bombord e Borest, é uma mudança de RAW. Eu vou tirar containers de bombordo, só mudando a posição da RAW. Deu para visualizar, queridos? Deu sim, professor. Então, vamos fazer a prática. Então, primeiro, olha o que eu faço. Eu vou fazer bem devagar. Vou fazer bem devagar e depois vocês observam. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir o espaço aqui embaixo. Então, eu vou tirar esse container de 40, que está aqui, e vou passar ele lá para cima, só para abrir o espaço. Vou fazer a mesma coisa com o pedacinho dele na B de Ré. Copiei e coloquei ele lá em cima. Agora eu vou abrir o buraco só para vocês visualizarem. Então eu tirei o container daqui, certo? Abri esse espaço. Com esse espaço aberto, agora eu vou pegar o container de 20 que está na RAW 2 Tier 84, tanto na B de Ré como na B de Vante, e vou passar para esse espaço que eu abri. Então, vou pegar o primeiro container de 20, e o segundo container de 20. Agora eu vou mostrar o buraco que ficou, quando eu tirei ele, mudança de tier. Então, ficou esse buraco agora, certo? Tá dando para acompanhar, queridos? Ok. E agora, o container de 40, com o peso bruto total 9.750, que está na RAW 2, RAW 4, Tier 84, passar ele para RAW 2. Então, estou fazendo uma mudança de posição, mas tudo em bombordo. E aí mudou a posição, abriu esse espaço aqui embaixo. Agora, esse container de 10.000 de Buenos Aires, ele desce. Então, vou descer ele. Agora eu posso colocar aquele container de Montevidéu em cima desse de Buenos Aires, respeitando o peso bruto total da coluna. Deu para compreender, queridos? E visualizar o que foi feito? Foi uma mudança apenas de RAW. A gente manteve os containers tudo em bombordo. E só mudamos a posição da RAW deles. Tranquilo? Alô? O senhor vai dar um tempinho só para a gente fazer essa mudança? Pode fazer aí à vontade, eu espero. De boa. Pode fazer aí, tranquilo. Eu vou aproveitar e tomar uma aguinha e já volto. Observa, o que vocês têm que olhar aqui é o peso bruto total dos containers e quem é de 20 e quem é de 40. Olha bem para a minha planilha
e procurem enxergar o mesmo posicionamento na planilha de vocês. E aí, Manuel? E aí, tudo bom? O que está acontecendo aí? Tranquilo, queridos? A hora que vocês tiverem concluído aí, me avise. Ai. Todo mundo junto? Estamos juntos já, igual a minha planilha? Hein, queridos? Alô? André, você foi o último que falou comigo. Já está junto, André? Não, ainda não, Ok. professor. Espera só um minutinho só. Tá bom. Eu acho que o pessoal está finalizando aqui, professor.
Concluímos aí, queridos? Estamos juntos? Eu já finalizei. Então, agora, só está faltando 2 containers, né? Quando a gente olha lá, carga IMO, está faltando um container de Montevidéu em Bombordo, um container de Montevidéu em Boreste. Os dois são containers de 40. Então, nós vamos pegar lá o primeiro de Bombordo, da linha 22. Então, lá na planilhinha quantidade a alocar, linha 22, o primeiro pedacinho, que vai para Bay de Vante. Seleciono as 3 células, Ctrl C, vai lá para a planilha plano de embarque, peso bruto total dele 10.000 em Vante, 10.000 em Ré. Então, quando a gente olha pelo remanejamento que a gente fez, agora é possível colar ele em Bombordo, respeitando o peso bruto total dos containers. Correto? Volta lá na planilhinha quantidade a alocar e copia o segundo pedacinho do container para ser colado na Bay de Ré, na RAW 4 Tier 86. Então, o segundo pedacinho. E aí volta lá na carga IMO, linha 22, já foi. Agora é o container da linha 21, que é para ser colocado em Boreste. Então, lá na planilhinha quantidade a alocar, linha 21. Linha 21 é esse aqui. Primeiro pedacinho, Bay de Vante, copiou, leva para a planilha plano de embarque. Então, Bay de Vante. RAW 3, Tier 86, Bay de Vante. E o segundo pedacinho na Bay de Ré. Copia as 3 células, o segundo pedacinho do container número 21 e leva para a Bay de Ré. E aí finalizamos container IMO, né? O último container linha 21 foi apropriado. E um detalhe, nós tivemos que fazer modificações na primeira análise combinatória. Na verdade, nós fizemos 3 análises combinatórias agora. A primeira que deu a origem à primeira distribuição, a segunda, aonde a gente mudou a posição dos containers de 20, Buenos Aires e Montevidéu, e a terceira, mudando a posição em Bombordo
para permitir a colocação de um container mais pesado em cima. Tranquilo, queridos? E ficamos nesse aspecto aí. Certo? De boa? Belezinha, professor. Obrigado aí pela aula. Então, vamos salvar a planilha. Vai lá em cima, tem o desenho do disquete lá no alto. Ou vem aqui em arquivo, do lado esquerdo. Abre a aba arquivo. Vai lá em salvar. Aí pode fechar. E na próxima aula a gente continua a partir daqui. Finaliza, né, na verdade. Já estamos praticamente finalizando ali a distribuição. Certo, queridos e queridas? Queridos, maravilha. Eu me despeço de vocês aí, desejando uma boa noite a todos, um bom final de semana, né? Ganhamos aí um feriado na sexta-feira. Bom feriado para todos e até segunda aí. Deus abençoe a todos. Até mais, queridos. E boa aula depois do intervalo. Valeu, professor. Boa noite. Boa Bom feriado. noite, professor. Valeu. Bom feriado. Com Deus. Professor, Valeu, boa noite. Segunda Buenas feriado noches. também. Professor, Oi. até quarta, porque segunda também é feriado. Segunda-feira eu tinha até esquecido, olha. Finados, né? Tinha até esquecido. Maravilha. Bom descanso, professor. É um baita de um feriado prolongado, hein? Verdade. Para quem vai trabalhar, nem tanto. Vou trabalhar no sábado, por incrível que pareça, porque eles não deram ponto facultativo no sábado, né? Então, sabadão, eu também encaro aula de manhã e aula à tarde. Não tem jeito. É tudo do seu jeito, professor. É isso aí. Fica com Deus e bom final de semana. Até Amém. quarta. Deus te abençoe. Amém, você também.